Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Vamos fazer uma análise macroeconômica do atual cenário brasileiro e vamos projetar esta análise na realidade regional. Nelson, obrigado pela presença e eu logo de cara pergunto o seguinte, já que em todo começo de ano você nos presenteia aqui no programa para fazermos essas projeções importantes, principalmente para o empresário. Nós começamos o ano de 2013, melhores ou piores do que terminamos em 2012? Sobre determinados aspectos, nós começamos melhor do que 2012, mas eu me refiro basicamente ao fato de que em 2012 nós tivemos uma certa flexibilidade nas políticas de combate à inflação, abusando da redução de taxa de juros. Importante que o telespectador entenda a taxa de juros real, porque a inflação brasileira realmente é muito alta, né? E não conseguimos, como conjunto da política econômica brasileira, aproveitar o próprio crescimento do consumo das famílias no Brasil. O grosso disso foi capturado, inclusive, por expansão das importações, ou seja, por produtores de fora do Brasil. Então, a inflação mais alta é um sinal claro de perda de eficiência e de competitividade que a economia brasileira tem. Então, dentro do PIB de 0,9%, que foi o crescimento que aconteceu no ano de 2012, o pior número que está embutido ali dentro é exatamente a formação bruta de capital, que é a taxa de investimento na economia brasileira, que foi uma queda nominal de 4% em relação ao ano passado. Então, houve um desinvestimento na economia brasileira. Se a gente não consegue expandir o lado da oferta, que é o que dá competitividade, que permite a gente expandir a economia de uma maneira sustentável, etc., não vamos conseguir, através do consumo, ter um fluxo longo de recuperação e de manutenção da economia brasileira num patamar muito alto. Por isso que nós crescemos ainda de uma maneira importante em 2010, 2011, mas não sustentando em 2012. Então, o desafio para 2013 é exatamente o desafio de crescer de uma maneira muito forte o investimento. E um dos pontos que melhora bastante em relação a 2012 é a interlocução da equipe econômica, mostrando de uma maneira muito clara, principalmente por parte do Banco Central, a ata do Copom referente à decisão da primeira reunião do Copom e agora a segunda reunião do Copom, mostrando de uma maneira muito clara que o Banco Central não vai ser mais tão flexível assim com relação à inflação. A inflação passou a estar num patamar de preocupação bastante forte por parte do governo e emitindo uma série de sinais do governo de tentativa de recuperação da credibilidade para o avanço do investimento. Essa credibilidade vem também de um patamar de taxa de câmbio em que nós tivemos um câmbio esticando até a casa de 2,10, mais ou menos, 2,11, 2,12, tá? Mas voltando agora para esse patamar da ordem de 1,95, 1,96, mas oscilando ali algo mais próximo da ordem de 2 e mostrando uma perspectiva de longo prazo. Então o Banco Central vendeu o dólar quando o dólar estava lá em cima, contradizendo sobre determinado aspecto, tá? Aquilo que, por exemplo, o ministro da Fazenda vinha dizendo que o câmbio, quanto mais para cima tivesse, melhor. Para a indústria brasileira exportadora, sem dúvida nenhuma, isso é verdadeiro. Mas para quem está trazendo dinheiro de fora para investir aqui no Brasil, isso dá uma insegurança bastante grande. Não é tão vantajoso. Não é tão vantajoso. Então é preciso de redefinir os mix de política econômica de longo prazo e isto passou a ser feito de uma maneira um pouco melhor coordenada a partir de janeiro, fevereiro deste ano. Então a gente começa o ano, do ponto de vista da condução da política econômica e não dos indicadores ainda, melhores do que nós fechamos o ano de 2012.
Há alguns indicadores que mostram uma certa recuperação no investimento e tal, agora nesse início de ano. Mas é muito cedo ainda para falar sobre isso, porque o empresário que está nos assistindo sabe muito bem, é uma questão também de ajuste de estoque. Então, as vendas que as indústrias fizeram agora, janeiro, fevereiro, não temos dado de março ainda, né, melhoraram de uma maneira importante, mas pode ser mais um ajuste de estoque do que uma mudança de tendência ainda. Agora, a perspectiva é mais positiva. O resto do mundo, André, vem melhorando de uma maneira muito forte e consistente. Estados Unidos, União Europeia. Exatamente. Mesmo a União Europeia, digamos assim, está melhorando, sem dúvida nenhuma, mas ainda num patamar mais baixo, porque o grau de endividamento naquele continente é extremamente alto e vai demorar muito para dissolver aqueles problemas todos. Já não há mais o risco de ruptura do euro, de alguns países saindo do euro, embora de vez em quando a Itália nos brinda com uma eleição que traz insegurança na economia italiana, que é bastante forte. Mas a China indo muito bem e os Estados Unidos indo muito bem. Como essas economias são complementares, principalmente a chinesa, é complementar à economia brasileira, as perspectivas para a economia brasileira em 2013 são perspectivas bastante positivas. No entanto, nós não podemos ser lenientes com a inflação, porque a inflação é um bicho que mata no ninho. O Brasil tem rodado com uma inflação na faixa de 5,5% mais ou menos. O que não significa a volta daquela inflação pré-plano real, né? Felizmente não. É uma inflação que ainda mantém a estabilidade e, até certo ponto, a economia saudável. Sem dúvida, mas é preciso abaixar. E vamos mostrar por que é preciso abaixar. Não dá para dar mole, né? Não dá para dar mole, exatamente. Nós tivemos a inflação IPCA, a inflação oficial, onde tem a meta do Banco Central, em 2011 em 6,5%. Em 2012, em 5,8%. Então parece que abaixou um pouquinho. Só que o resto do mundo anda com uma inflação abaixo de 2%. E nós não podemos brincar com uma inflação andando acima de 5, 5,5%, porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Por que não é sustentável? Porque começam as preocupações dos contratos de longo prazo, que é exatamente os investimentos que a gente precisa fazer em infraestrutura aqui no Brasil, discutir mecanismos de indexação. Porque se eu estou investindo uma coisa para ser performada ao longo de 30 anos, eu preciso ter segurança. Ou 25 anos que seja. E sem segurança ninguém investe. E sem segurança ninguém investe. E a inflação gera uma insegurança bastante grande. Além, André, de ser absurdamente injusto, porque o pobre não consegue se defender da inflação. Então ele consome efetivamente a capacidade de compra da população menos favorecida e dissolve o consumo futuro, porque fica mais caro. Além de demonstrar de uma maneira clara, como nós já falamos, a perda de competitividade no Brasil. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Nelson, pensando algumas palavras suas do primeiro bloco, você disse que em 2012 abusou-se da redução na queda da taxa de juros. Ora, nós ouvimos tantas reclamações, os setores produtivos do Brasil, vários economistas, políticos, nós percebemos um movimento que defende veementemente a redução na taxa de juros para que aumente a capacidade de investimento de quem produz no Brasil, para que aumente a produtividade e para que se reaqueça a economia. E você falou em abusar da redução da taxa de juros. O que você quer dizer com isso exatamente? Quero dizer que a inflação está mais alta do que deveria. Óbvio que reduzir taxa de juros é uma coisa muito saudável para a economia, mas é preciso criar as condições para que essa taxa de juros seja reduzida. Então, se a inflação está mais alta do que deveria, a taxa de juros caiu mais do que deveria. Vamos dar alguns exemplos mais práticos. Porque ela é um mecanismo de combate à inflação. Sem dúvida nenhuma. Por que isso tudo acontece? Porque perde-se uma parte da credibilidade. Então, vejamos, a taxa de juros do Brasil no final de 2012 e agora é a taxa mais baixa da história contemporânea brasileira. Tanto taxa de juros real, acima da inflação, quanto taxa de juros nominal, o 7,25 da Selic. E o PIB cresceu apenas 0,9, demonstrando de uma maneira absolutamente cabal que não é só reduzindo a taxa de juros que você vai recuperar o investimento.
O investimento, como nós falamos no primeiro bloco, André, caiu em termos nominais 4%, com taxa de juros abaixo da inflação, naquela taxa de juros que o empresário toma os recursos para fazer o investimento. O PSI, recurso do BNDES, que está hoje 3,5% ao ano. Bem abaixo do mercado. Bem abaixo do mercado e bem abaixo da própria inflação. Tanto a inflação está rodando a 5,5%, o empresário consegue, e mesmo assim ele não investiu. Tanto o micro, pequeno, médio e o grande empresário. Todos eles. Todos eles, porque têm acesso a recursos do BNDES. Banco do através, Brasil, Caixa Econômica exatamente. e outros. E o BNDES através da rede repassadora mesmo dos bancos privados, que é a mesma taxa, porque essas taxas são tabeladas. Então, quando nós temos uma taxa de juros negativa, e como aconteceu aí, o PSI é 3,5% e a inflação está rodando em torno de 5,5%, demonstra claramente que o que falta é credibilidade para a decisão do investimento. E essa credibilidade advém da confiança de que a política econômica vai conseguir manter a inflação sob controle, vai conseguir manter o câmbio relativamente estável, vai conseguir criar as condições para que a expansão da oferta ocorra efetivamente no Brasil. E para que se consolide essa confiança, existem os sinais. Sem dúvida. E aí, quais são os sinais que a política econômica, leia-se governo, quais são os sinais que estão sendo emitidos para quem toma a decisão de investir? O primeiro sinal que começou a mudar, um dos mais importantes deles, é o que a gente chama de unicidade de linguagem. Até dezembro, janeiro, várias das instituições do governo federal falavam linguagens diferentes. Você viu Tombini falando, era muito diferente do que o Mantega falando, que era diferente do Luciano Coutinho, que era diferente do Bendini, que era diferente da própria Dilma, né? Aparentemente, houve uma convergência de linguagem, o Banco Central toma eixo naquilo que diz respeito, que é o seu mandato, ao combate à inflação, e a Fazenda toma eixo naquilo que diz respeito à tentativa de estímulo à ampliação do investimento através das concessões na área de infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, etc. Deve ter havido uma bela enquadrada da presidente. Sem dúvida nenhuma. A freada... Com aquele jeitinho peculiar da presidente Dilma. E nesse ponto ela é fantástica, porque o que é importante de nós entendermos aqui, né? Ela entendeu que, apesar de ter reduzido bastante a taxa de juros, de ter feito uma certa flexibilidade fiscal, etc., o ano de 2012 não foi bom. Então, todos os dogmas que ela tinha na cabeça, flexibilidade fiscal, baixar a taxa de juros, vai fazer com que a gente consiga resolver os problemas econômicos brasileiros, não foi verdadeiro em 2012. Então, faz uma freada de arrumação e começa a reordenar e reorganizar. Esta lei dos portos, que está num debate grande com os trabalhadores, etc., é super modernizante, joga eficiência na economia brasileira. Se nós conseguimos expandir também mais as concessões das rodovias, que são amplamente experimentadas, nossa região conhece isso aqui desde a época do Covas, que foi feito. Óbvio que o pedágio é caro, mas a estrada é boa. Então, é disso que nós precisamos. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, as coisas estão sendo gestadas. O pacote de investimento para o Brasil para os próximos 5 anos, que acabou de ser apresentado, inclusive, num roadshow bem coordenado pela equipe econômica brasileira lá fora, foi muito bem recebido pelos investidores em Nova York e Londres, é da ordem de 250 bilhões de dólares de investimentos diretos. Então, este é o pacote que o Brasil tem. Não tem, fora a China, não tem país no mundo que tenha esse tipo de oportunidade. Essa bala na agulha. Então, as perspectivas são muito boas. Agora, se a gente começar a brincar que a inflação vai ser mais alta, que eu faço maquiagem nas contas, como foi feito em 2012. Fiscal para fechar as contas. Fiscal para fechar as contas, a credibilidade vai embora. E a credibilidade foi embora, o dinheiro não vem. O dinheiro é covarde. Ele só vai aonde tem segurança total e retorno inequívoco. Não adianta a gente se iludir. O capitalismo não tem descanso, André. Ele vai aonde você tem mais segurança e mais retorno. Social é outra coisa. Importantíssimo, fundamental, então nós podemos ter assistências sociais, nós podemos ter outro tipo de discussão. Agora, capital vai aonde tem retorno e segurança. E esse é o nome do jogo. Esse é o nome do jogo. Até a China entendeu isso, que é comunista. É coordenada pelo PCC. O Xi, que acabou de assumir... Partido Comunista Chinês. Partido Comunista Chinês. O Xi, que acabou de assumir, fala muito pouco, que é a característica do chinês, mas ele não titubeia com relação a esse tipo de assunto,
que é a atratividade do investimento estrangeiro direto para a China, a demonstração da capacidade econômica que a China tem e a capacidade de crescimento. Há mais de um quarto de século ela cresce em torno de 10% ao ano. Agora caiu para 8%, é um número assim, horroroso 8%, né? Nós crescemos 0,9%, né? É óbvio que estamos brincando. Só umas 8 vezes o Brasil. Exatamente. Né? Então precisamos de recuperar isso. Vamos para o nosso último intervalo, o Hiperbusiness volta daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do Hiperbusiness e a última parte da entrevista com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Nelson, pegando tudo o que discutimos até agora no primeiro e segundo blocos, como transportamos essa projeção para a realidade da economia regional? A nossa região, principalmente a cidade de Ribeirão Preto, historicamente sempre teve um diferencial muito forte na sua infraestrutura, que atraía investimentos bastante importantes para Ribeirão Preto. Então, quem conhece a história, nós tínhamos uma telefônica aqui, que era a CETERP, que era uma infraestrutura na área de telecomunicações, onde os outros lugares não tinham, porque não tinha sido feita ainda a privatização, etc. Depois nós temos aqui em Ribeirão Preto a capacidade de tratamento de 100% do esgoto gerado na nossa cidade, que tem um pouco mais de 600 mil habitantes. E assim por diante. Tá? Mas a nossa infraestrutura, a nossa competitividade está ficando para trás, porque os investimentos nesta própria infraestrutura não estão acontecendo. Então, é fundamental que tudo aquilo que nós falamos para o Brasil seja percebido aqui para dotar de continuidade de capacidade de competição na nossa região. Você acha que entrou numa zona de conforto, que as pessoas pensaram, não precisa investir agora, porque já vem bem aqui, ali, então não carece de novos investimentos. Você acha que essa zona de conforto é que possa ter causado essa... Principalmente na área de infraestrutura. E os mecanismos existem para fazer isso, André. Por quê? Não precisa de dinheiro necessariamente, porque você tem os mecanismos que vão conseguir atrair dinheiro. Por exemplo, é impensável, por que Ribeirão Preto não tem uma PPP? Parceria público-privada. Você tem um orçamento municipal da ordem de 2 bilhões de reais, onde você pode atrair a iniciativa privada para fazer PPP em qualquer obra de infraestrutura, em transporte urbano, mobilidade urbana. Tem o PAC de mobilidade urbana do governo federal, que é super fácil você acessar recursos para esse tipo de questão. Tá? Não sei se, francamente falando, se a prefeitura efetivamente está olhando isso, mas nós, como analistas, não estamos vendo os resultados efetivamente desse tipo de questão. Então, o empresário precisa estar atento a isso, porque, por exemplo, construção civil em Ribeirão Preto tem ido maravilhosamente bem, mas os gargalos estão visíveis a olho nu, é só andar no trânsito daqui que você percebe, é só você ver a distribuição de energia elétrica que você percebe o tipo de gargalo que tem, de água que você percebe o tipo de gargalo que tem. Então, nós estamos batendo em determinados gargalos. Do ponto de vista da produção agrícola propriamente dito, a nossa região é fortíssima em serviços voltados para a agricultura, comercialização dos produtos, novas tecnologias, etc. e tal, e isso tem andado de uma maneira maravilhosa. Nós vamos colher esse ano uma das melhores safras de todos os tempos, com preços bastante bons, embora estão caindo, porque a safra exatamente é muito alta, mas ainda em termos da remuneração, tanto do produtor quanto de quem está processando, e todas as cadeias do complexo agroindustrial, é muito importante. E, como todo mundo sabe, isso aqui ajuda a movimentar de uma maneira bastante importante a região. Agora, você já começa a perceber, André, nós estamos vendo isso lá no banco, tá? Um pouco de decisão de investimento mais do que o normal, porque isso é normal acontecer um pouco, fora da região. Então, se tu ganha dinheiro aqui e investe fora. Nós estamos começando a ter uma exportação no âmbito regional, né? Não exportação para fora do país, mas no âmbito regional, de capital. Isso não é interessante, porque isso vai fazer falta ali na frente. Então, nós precisamos de novo voltar a ter a atratividade com uma unicidade de linguagem do empresariado, do poder público, das lideranças regionais, linkados com as lideranças estaduais e federais, obviamente, para que Ribeirão Preto volte a ser um grande atrativo de recursos para que venham investir aqui, e não o contrário. Nós não estamos na fase ainda de exportar recursos para fora. Falta muita coisa aqui, a cidade tem bastante carência,
do ponto de vista social, inclusive, etc. E tal. E não só a questão da carência social, mas pelo que você fala, a impressão que dá é que existe uma demanda interessante, né? Então, quando você fala a questão da estrutura e linka com o setor da construção civil, por exemplo, e você me diz que está notando o início de tendência de exportar investimentos para outras regiões, ora, esses investimentos, por exemplo, poderiam ser uma demanda para a indústria da construção civil, que é uma indústria que trabalha muito com o argumento do investimento. Então, quando você fala dessa questão da atratividade, em algum ponto, alguém está escorregando. Sem dúvida. E é preciso que a gente tenha uma união para que a gente consiga capturar bastante bem isso e inverter esse polo. Vou dar um outro exemplo. Depende mais de quê? Do poder público ou das entidades privadas, forças vivas atuantes, para poder tentar reverter isso? O que é? Ou é um pacto que precisa ser feito? É um pacto que precisa ser feito urgentemente, puxado pelas lideranças. Não dá para esperar o poder público fazer sozinho. Ele não tem capacidade técnica para fazer isso sozinho. Em lugar nenhum, e aqui também não. Mas eu vou dar um exemplo bem concreto. Agora está avançando a discussão e vários debates que estão acontecendo sobre a questão de transporte de passageiros, de novo, finalmente, no Brasil, por trem. Ribeirão Preto tem uma distância relativamente grande de São Paulo, de outros centros, etc. Tal. Por que não tem uma discussão de se você fazer um trem aqui de velocidade alta, não precisa de ser trem-bala, porque trem-bala é extremamente caro e não viabiliza para que você ande aqui. Por que não tem trem interno, né, dentro da cidade por superfície? Não é para fazer agora, mas é para discutir ontem. Porque senão não dá tempo de fazer. A hora que a cidade tiver com 900 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, não vai dar tempo de fazer mais. Aí a gente está falando de plano diretor, né? Plano diretor. Eficiente, pensando no longo prazo. Então, esse tipo de discussão é fundamental que ocorra, é fundamental que o empresário pressione para estar acontecendo esse tipo de coisa, para que nós possamos, como região, capturar os potenciais que a região tem na área agrícola, na área de construção civil, na área de educação, na área de saúde, de serviços de uma maneira geral, para que a gente possa atrair os investimentos para cá, melhorando progressivamente a qualidade de vida das pessoas que vêm para cá, mas também de retorno do capital investido aqui, que infelizmente está deixando de lado aquele diferencial que existia no passado, que era um deles, que era exatamente essa questão de infraestrutura. Nelson, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Informações importantes, tenho certeza que o nosso telespectador vai formar muita opinião e vai entender muito o que fazer e o que está se passando no momento, tanto no cenário nacional quanto no cenário local e regional. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, André, a oportunidade. E você, espero que tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau.